Fica de pé no seu lugar, pegue sua Bíblia aí. Hoje eu quero fazer diferente. Eu quero que você, não quero que você levante ela o mais alto possível. Quero que você feche seus olhos e abrace ela assim, ó, no seu coração, e preste muita atenção nessas palavras que você vai repetir agora. Fala assim, ó, esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus, e eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus. Amém. Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado por o Senhor já ter falado conosco aqui, Pai, nos louvores, ó Deus, nas orações, ter recebido, ó Pai, esse nosso culto de adoração ao Senhor. E eu peço que o Senhor continue falando conosco, ó Pai, agora por intermédio da Tua palavra, Pai. Que nós acabamos de declarar o que ela é para nós, ó Pai. Que ela venha de fato, ó Pai, surta efeito em cada mente, em cada coração aqui presente, ó Pai. Que todos, assim que declararam, possam estar receptivos para recebê-los, Pai. Para que ninguém saia daqui, ó Deus, da mesma forma que entrou, Pai. Que as minhas limitações não impeçam o agir do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode se assentar, fique à vontade. Eu gostaria que você já abrisse sua Bíblia lá em 2 Crônicas. 2 Crônicas, no capítulo 33. Vê alguém que está do seu lado aí, está com dificuldade, você ajuda essa pessoa a encontrar, dá um auxílio para ela. Segunda Crônicas, capítulo 33. Eu vou ler só o versículo 1 para a gente dar a introdução, mas eu gostaria que você não fechasse sua Bíblia, você ficasse com ela aberta aí. Amém? Vocês acharam aí? 2 Crônicas, capítulo 33. Olha só, é o início de um reinado em Judá. Olha só o primeiro versículo. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Somente isso para a gente dar ideia, porque senão eu teria que ler tudo esse capítulo aí, ele vai até o versículo 24, a gente ia gastar um tempinho para ler. Mas olha só, Manassés tinha 12 anos e começou a reinar. E reinou durante 55 anos. Foi, acho que, o reinado mais longo que Judá teve. Olha só, 12 anos. Muitas vezes você pensa assim, 12 anos ele era uma criança reinando. Porém, ele não era uma criança igual hoje, né? De 12 anos hoje, não sei, ele ia instalar um videogame no reinado dele, né? Com uma super, hiper, mega tela. Acho que não só ele, né? Algumas pessoas também fariam isso aqui, né, Kaique, eu acho. Brincadeira. Mas seria diferente. Mas não, as crianças ali de 12 anos, elas já eram maduras. Com 13 anos ela já saía de uma vida infantil, de uma vida de criança, para uma vida de adulta já aos 13 anos. Então ele tinha mais responsabilidades, ele tinha mais noção dessa vida mais responsável. E ele começou ali. Porém, se a gente ler o finalzinho do capítulo 32, a gente vai conhecer o pai de Manassés. O pai de Manassés foi Ezequias. Ezequias foi um cara completamente servo, completamente compreendia o chamado do Senhor, conhecia as leis do Senhor, era um cara que tinha completa devoção ali no seu reinado. Ele restabeleceu tudo que aquela pessoa que ele sucedeu destruiu, assim, em relação ao culto ao Senhor, destruiu os princípios que a lei tinha. E Ezequias veio e restaurou tudo isso. Ele restaurou ali a vida espiritual do povo. Ele trouxe, se nós fôssemos falar hoje, ele reavivou novamente aquele reinado, colocando o Senhor de fato no centro do reinado dele. E o seu filho Manassés cresceu nesse caminho, viu o pai dele restaurando o reino ali, implantando as leis do Senhor novamente, tendo essa devoção
se esforçando ali para que o Senhor fosse o centro daquele reinado. E Manassés foi crescendo vendo aquilo. Ele cresceu sabendo disso, sabendo desses princípios, sabendo dos valores, vendo o pai dele se esforçar para implantar tudo aquilo ali. Mas algo que eu quero começar já no primeiro ponto, para que vocês entendam nessa ministração de hoje, é que o saber é completamente diferente do praticar. Manassés sabia de tudo isso, ele viveu, ele cresceu na escola ali do pai dele, vendo o pai dele fazendo essa restauração espiritual do povo, vendo o pai dele colocando ali o Senhor no centro, sabe, no templo, adorando, fazendo sacrifícios ao Senhor. Ele viu isso, ele sabia de tudo isso. Mas quando o pai dele morre e ele assume esse reinado, e agora eu quero que você vá no versículo 2 e a gente vai continuar a leitura, capítulo 33, versículo 2, olha só. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido, ergueu altares para os Balaíns e fez postes sagrados, inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhe prestou culto, construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: o meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Nos 2 pátios do templo do Senhor ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Olha só ao ponto que ele chegou a queimar seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Amon, praticou feitiçaria, adivinhação, magia, recorreu a médios e aos que consultavam os espíritos, fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Esse daqui é o tipo filho do crente, ele nasceu sabendo tudo, ele nasceu dentro, vamos colocar assim, da igreja, né? Estava desde o começo, nos princípios. Mas é o que eu falei, o saber é totalmente diferente do praticar. Não adianta a gente ter tamanho conhecimento, conhecer a Bíblia de capa a capa e não praticar uma vírgula do que ela nos ensina, não praticar uma frase do que ela traz para o seu coração como estilo de vida, o que ela traz como prática para você, o que ela traz como exercício da sua fé ali, do seu estilo de vida, de você andar segundo Jesus andou, fazer aquilo que Jesus fez, imitar Jesus, para que você venha ficar cada dia mais parecido com Ele, que esse é o nosso objetivo. Ele é o primogênito de muitos, esse muitos somos nós, amém? Ele é o primogênito, nós recebemos isso dele. Ele falou para os seus discípulos: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Ele está nos enviando também. A missão dele de restaurar esse relacionamento perdido com o Senhor agora é nós, que também precisamos restaurar esse relacionamento das pessoas que ainda estão perdidas. A palavra de Deus diz que a seara é grande, poucos são os ceifeiros, poucos são os trabalhadores, poucos são aqueles que entendem e praticam. Não só que entendem, porque o que entende, desculpa, mas não presta para nada se você não colocar em prática, se você não pegar o seu conhecimento, se você não pegar aquilo que você entende, se você não pegar isso que você aprendeu, se você não pegar os princípios, os mandamentos, os conceitos e colocar isso na sua vida prática, na sua vida diária, não vai adiantar. Você vai acabar se desvirtuando e começar a querer em outras coisas, e dar atenção para outras coisas, e fazer aquilo que o Senhor reprova. É logicamente não vai chegar talvez ao ponto disso, mas às vezes pode chegar. Porque quando nós não achamos resposta num lugar, nós vamos procurar em outro lugar. Eu não acho. Você ora um dia, né? Por exemplo, eu não sei com quantos anos você se converteu, eu não sei quantos anos de caminhada você teve fora, e às vezes a gente fica uma vida inteira, 30 anos fora, se converte no primeiro mês, fala assim: nossa, mas Deus não está respondendo as minhas orações. Pô, você ficou 30 anos para chegar, agora um mês você já quer pá. Calma. O tempo do Senhor não é o seu tempo. Isso é necessário que você entenda. Ele está além do tempo. Você vê início, meio e fim, você vê ao dia da semana, você conta dias, horas, meses. Ele não, ele está além disso. Ele está na ausência do tempo. Você está no tempo Cronos, ele está no Kairos, ele está
Ele está vendo tudo de fora, cara. E às vezes é o seu tempo de maturidade, é o tempo que você tem para aprender, é o tempo que você tem para sair da papinha, sabe? Começar a comer uma comida mais sólida, para que você entenda, para que quando Ele libere algo para você, você não estrague isso logo de cara. É para que você tenha maturidade na fé, para Ele colocar de fato algo na sua mão, um ministério, algo assim, para que você venha e desenvolva com sabedoria. Porque não adianta você crescer nesse caminho. Não adianta simplesmente você ver na escolinha tudo que Manassés viu ali o seu pai Ezequias fazendo e se esforçando para manter. E aí ele vê o filho dele descumprindo tudo o que ele fez. Tudo. E sabe qual é o mais... Não é o mais importante, mas o que chama muita atenção é o versículo 10. Porque quando você conhece e alguém vai chamar a sua atenção, você fala, esse cara, você não aceita a repreensão, porque você conhece, sabe? Você fica meio assim, quando você conhece do assunto e alguém vem chamar a sua atenção, você fala, pô, você está errado. Eu sei, não sei o que lá. Olha só o versículo 10. E o Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas não lhe deram atenção. Quantas vezes você, às vezes, não falou assim, pô, eu acho que isso é um aviso de Deus para mim, e continua na sua vida normal sem dar atenção para esse aviso? Quantas vezes você às vezes não escutou uma mensagem, assim, uau, essa mensagem caiu no meu coração. Isso foi no domingo, e na segunda-feira você já esqueceu da mensagem, ela só caiu no domingo, né, no seu coração, aí na segunda ela já pulou fora do seu coração. Quantas vezes? Ou nós estamos escutando uma mensagem e pensamos assim, nossa, meu vizinho tinha que estar aqui, cara, essa palavra é para ele. Cara, se você está aqui, essa palavra é para você. Não sei se você entende isso. Se você veio, se o Espírito Santo te conduziu até aqui, cara, recebe. Porque não adianta a gente ter conhecimento, não adianta a gente entender, às vezes tomar uma repreensão do Senhor e não dar atenção para Ele, e não entender que por algum motivo às vezes a gente pode estar se desvirtuando desse caminho, por coisas pequenas, por coisas que o mundo oferece. E aí ele vem e começa a fazer tudo isso. E o que é interessante é que ele ainda influencia as pessoas a fazerem o que ele faz. Ele fala que ele conduzia o povo a fazer isso. Então não bastava ele estar totalmente fora do caminho, ele queria que as pessoas também ficassem fora do caminho. Sabe, quando as coisas estão ruins, você não quer ficar ruim sozinho, você quer que alguém fique ruim com você? Cara, não existe isso. Se você tem essa mentalidade, se você tem esse pensamento, você está completamente fora dos princípios do Senhor. É muito difícil às vezes a gente se alegrar com os que se alegram. Alguém chegar para você e contar uma notícia boa, você, nossa cara, que bênção, parabéns. Muitas vezes a gente vê o sucesso de alguém, falando, por que ele está tendo isso? E eu mereço mais do que ele. Olha onde ele está, ele chegou agora. É porque ele está entendendo mais rápido do que você. É porque o tempo dele já chegou e o seu ainda não. O tempo do Senhor para a nossa vida, Ele não olha quem tem a posição mais legal, quem é mais assíduo, Ele olha quem entende mais aquilo que Ele está falando, quem recebe mais aquilo que Ele está falando, quem abre mais o coração para receber aquilo que Ele está enviando, aquilo que Ele está liberando. Quanto mais você entende, mais Ele se revela a você. Quando mais você expande a sua mente para o Evangelho, é uma revelação progressiva. Quando você mais busca, mais Ele abre a sua mente, mais Ele te dá essa capacitação, mais você entende e mais você recebe por causa desse entendimento. E mais você consegue viver uma vida diferente, sem preocupações, muitas vezes com as coisas dessa terra. Sabe por que Manassés fez tudo isso? Porque o coração dele não estava no Senhor, cara. O coração não estava no Deus dele, no Deus do pai dele. O coração dele estava voltado para outras coisas. E isso é um perigo para nós, porque a palavra diz, e todo mundo conhece, em Provérbios também fala, que acima de tudo, ou de tudo que se deve guardar, guarda o que? O seu coração, porque dele procedem as saídas para a vida, cara.
E eu pergunto, mas você não precisa me responder, o que tem no seu coração, cara? A palavra de Deus fala assim, que aonde está o seu tesouro, o tesouro é aquilo que você dá valor, não está falando de bens. Os meus bens estão investidos. Não, não é isso. O que você dá valor? Aquilo que você dá valor é onde está o seu coração. Se você é apaixonado pelo seu carro, se alguém riscar, você morre, né? Parece que risca você junto com o carro. Aonde está o seu coração? O seu coração está em quê? O seu coração está aonde? Aonde você dá valor? Em que você dá valor? Aonde você dá valor, é aí que você está colocando o seu coração. Você está dando valor às coisas que são do Senhor? Manassés não estava dando valor às coisas do Senhor. Pelo contrário, ele estava fazendo tudo que o Senhor reprova. É isso que a gente leu. E ainda, igual eu falei, ele levava o povo a fazer junto com ele. O versículo 9 fala: Manassés, porém, desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém ao ponto de fazerem pior que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. Ele fazia com que tudo cooperasse para algo completamente reprovável pelo Senhor, porque o coração dele estava distante, o coração dele estava longe. Sabe, muitas vezes nós não sabemos, não conseguimos compreender e visualizar algo que nós damos valor. Você não sabe às vezes identificar aquilo que você está dispensando. Quando a Bíblia fala que nós temos que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, quando nós ensinamos que o reino de Deus, as coisas do Senhor tem que ser a primazia, tem que ser o primeiro lugar, sabe, que você dê valor a isso, que você coloque valor a isso, que você coloque valor às coisas que são do Senhor, porque as coisas que são do Senhor é você ter um coração ensinável, compreender o chamado de Jesus para você, para que você venha fazer isso em prol de outras pessoas. O Evangelho é isso. O Evangelho é você muitas vezes se doar, colocar o seu coração nas pessoas, sabe, você ficar mais feliz por uma conquista do seu próximo do que por uma sua, porque você entende que muitas vezes uma conquista sua é para abençoar o próximo, e às vezes não, a gente luta e se mata por uma conquista nossa. Eu não estou falando que isso está errado, tá? Você tem que ter os seus sonhos, tem que ter os seus objetivos, as suas metas, o seu alvo, aquilo que você quer chegar, a sua vida profissional, você precisa ter isso, porque é aí que o Senhor quer usar você. Aonde você alcançar, onde você chegar, o Senhor quer que você seja uma extensão do reino dele onde você estiver. Mas que você entende que tudo, a Bíblia não fala, não nos ensina, Paulo fala que tudo que nós viemos a fazer, quer comer ou beber, seja para glorificar o nome do Senhor, seja para a honra e glória dele. Então, se você tem um objetivo, eu queria ser o CEO da empresa X, amém, que quando você chegar lá, isso seja para a glória do Senhor, e ali você seja uma extensão do reino dele para toda aquela empresa. Se você quer ser um mega empresário, amém, glória a Deus por isso, que você entenda que você vai ser um mega empresário para abençoar todas as famílias que vão estar trabalhando para você ali nessa mega empresa. É você entender, colocar como primazia as coisas do reino, é dar valor, é colocar valor nessas coisas, para que o meio onde você caminha seja mudado por aquilo que você crê, por aquilo que você acredita, por aquilo que você confia, sabe, por aquilo que você coloca o seu coração. Porque se você desvirtuar o seu coração um pouquinho, você já vai começar a seguir por um caminho que não agrada ao Senhor, um caminho que às vezes ele reprova, porque o seu coração vai estar com uma direção errada. Aquilo que está no seu coração muitas vezes vai ficar balançado. Aquilo que às vezes você está dando muito valor não tem nada a ver com os valores de Deus. Se você for olhar, esses dias eu vi uma postagem, como se fosse a mesa da ceia, né? Aquele quadro bem famoso que tem a mesa, as pessoas estão sentadas ceando. Era um quadro, era uma pintura, né? Uma postagem que estava Jesus sentado na mesa, ele estava com óculos de sol. E na mesa assim, para representar tipo assim, as piores pessoas, não as piores pessoas da sociedade, mas pessoas que provavelmente seriam reprovadas. E eu vi um monte de gente criticando esse post. Porque não é bem assim, não sei o que lá, porque Jesus, papai, porque para se assentar à mesa tem que ser isso, tem que ser aquilo. Aí eu fico olhando, quando Jesus andava, ele andava perto de quem?
Ele andava com quem? Jesus chegou na sinagoga, chamou os melhores rabinos e falou assim: eu quero que vocês andem comigo. Eu quero o alto clero para andar do meu lado. Cara, nem os discípulos compreendiam Jesus, porque eles chegavam e falavam assim: mestre, quando você chegar lá em cima, deixa eu sentar do seu lado direito lá, cara. Os caras estavam pensando no reino político, né? Achou que Jesus ia reinar, os caras iam estar à direita, à esquerda. Eles pensavam no Jesus que ia tirar Israel, ia levantar Israel como reino político, sabe, com uma força, para que viesse reinar e eles saíssem da escravidão ali. Não, não é isso. Acho que Jesus olhava para ele e falava assim: tá difícil, vocês não estão me entendendo o que eu estou vindo fazer aqui. Sabe, Jesus andava com as pessoas que a sociedade não queria andar. Ele visitava as pessoas que a sociedade não queria visitar. Ele se dedicava para as pessoas que ninguém se dedicava. Sabe por quê? Porque ele mesmo fala que aqueles que estão curados, aqueles que estão sãos, em plena saúde, ele não precisa de médico, mas os enfermos precisam. Muitas vezes a gente se limita. Eu vi aquelas postagens e falei: essas pessoas estão se limitando a dentro de 4 paredes, como se nós somos os escolhidos. E quem está lá fora? Tem pessoas que querem brilhar dentro da igreja. Cara, quem brilha dentro da igreja é Jesus. A gente tem que brilhar lá fora, a luz dele refletindo em nós, não aqui dentro. Aqui dentro deixa ele, é para ele. A gente vem aqui para celebrar ele. Só que as pessoas complicam o evangelho, cara. As pessoas querem fazer as coisas difíceis, porque dão valores a coisas erradas, colocam princípios, colocam valores, colocam objetivos, sabe? Hoje as pessoas sabem o preço de tudo, mas não conhecem o valor de nada, cara. Não sabe o valor das coisas, não sabe o valor de uma vida às vezes. Sabe por quê? Porque não dá valor à própria vida. Não sabe o valor de uma amizade muitas vezes porque não se dá valor no que é sentar com uma pessoa e poder de fato mostrar o evangelho para ela, aquilo que te transformou, aquilo que mudou a sua vida. Por isso que chama boa notícia, porque você tem que sair espalhando essa boa notícia para aquelas pessoas que ainda não receberam essa boa notícia. E aí, se você não vive isso, você pode ter crescido, entre aspas, aqui dentro da igreja igual o Manassés, vendo aí tudo acontecer, tudo bonitinho. Participou da escola dominical, com certeza Manassés ia para a escola dominical. Ele ia, eu sei. E às vezes deixa o coração se desviar e quando toma uma posição de status, muita gente fala que o dinheiro muda as pessoas, o status muda as pessoas, né? A posição muda as pessoas. Na minha consciência, nada disso muda as pessoas. Isso potencializa aquilo que as pessoas já são, é completamente diferente. Basta ter um cargo, basta ter uma posição, basta ter um pouquinho de recurso que já mostra quem ela verdadeiramente é por dentro. Porque aquele que é humilde de coração, cara, ele pode ter o status que ele tiver, ele pode ter a posição que ele tiver, ele pode estar onde ele está, ele vai continuar sendo a mesma pessoa humilde de coração. Por quê? Porque ele entende que o valor não está na posição, o valor não está na quantidade de dinheiro, o valor não está no status. O valor está em outras coisas, cara. O valor está, sabe no quê? No que isso pode proporcionar para que você faça. Você tem uma empresa, amém, você sonhou em ter uma empresa, glória a Deus por isso, você conquistou, cara, parabéns. Mas agora o que você está fazendo com ela? O que você está transformando com ela? Os recursos que Deus está provendo para a sua vida está sendo empregado em quê? Está sendo usado para quê? O nosso fim, o fim dos nossos objetivos, o fim dos nossos anseios, o fim daquilo que nós damos valor, que é onde está o nosso coração, cara, tem que ser para que pessoas sejam alcançadas, para que vidas sejam mudadas. Senão, qual é o sentido de você conquistar tudo para você mesmo? Eu vejo, cara, eu não consigo ver dificuldade no evangelho. Para mim é uma coisa tão simples, a gente podia ficar conversando sobre o andar de Jesus aqui, porque é só olhar para Ele, não tem outro segredo. Eu acho que as pessoas não olham mais para Ele. Sabe quando você começa a, sei lá, sua vista começa a embaralhar, você vai fazer exame de, você tem aquele colírio lá, fica tudo embaçado, parece que está todo mundo assim, e não está conseguindo enxergar Jesus, não está conseguindo ver o que Jesus faz.
não está conseguindo ver o valor que tem na vida do próximo, não ajudar o próximo, e às vezes estender uma mão para a vida do próximo, em tendo condições de ajudar, não ajudar o próximo. E às vezes a gente caminha, vem à igreja, e o nosso coração está distante, completamente fora das coisas que o Senhor, dentro da igreja. Manassés é esse exemplo. Mas olha só, quando a gente continua lendo sobre a vida dele, a gente precisa entender que as nossas ações têm consequências. Tudo que nós plantamos, eu falo isso, o Senhor, Ele é muito bom, Ele deixa você plantar o que Ele quiser, mas além da bondade do Senhor, existe a justiça do Senhor. A bondade faz com que você plante o que você quiser, e a justiça faz com que você colha somente aquilo que você plantou. Olha que bênção isso. Você não vai poder colher do plantio do vizinho. Aí você fala assim, não, sabe aquela história, a grama do vizinho é mais verde? Você não adubou a sua. Você se preocupou tanto com a dele que esqueceu da sua, morreu, secou. E aí, o Senhor vem, a gente leu aqui que o Senhor falou a Manassés, seu povo, mas eles não deram atenção. E aí se você ler o versículo 11, fala, por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Mais uma vez o povo sendo cativo aí, por causa da desobediência de uma pessoa. Sabe o que isso quer dizer? Que muitas vezes, se você estiver fora do seu propósito, as pessoas que estão ao redor em você podem ser prejudicadas, porque você está fora do centro da vontade de Deus. É só você ver a história de Jonas. O pessoal que estava no barco não tinha nada a ver com isso, mas estava todo mundo dentro do mesmo barco. A tempestade estava pegando todo mundo, estava todo mundo desesperado, estava todo mundo com medo, por causa de quem? De uma única pessoa. E aí Jonas entendeu que era ele. Ele falou, tá bom, me lança no mar aí que vai dar tudo certo. Os caras, não, por quê? E aí quando eles lançam Jonas para fora do barco, a tempestade se acalma. Sabe o que isso quer dizer? Cara, olha isso, que às vezes nós somos o problema. Às vezes nós somos o problema. Nós, quando estamos fora da visão, a gente pode estar sendo pedra de tropeço para a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Se você está fora da visão, dando um mau exemplo, você é aquela pessoa que as pessoas vão olhar e falar, não, se for para ser crente igual ele, não precisa ir para a igreja, né? Por quê? Porque a gente está fora da visão. Nosso coração não está nas coisas corretas, não está naquilo que Deus de fato sonhou para a gente, conquistou para a gente, morreu por nós. Não está fora da visão. Só que uma coisa que eu sempre falo aqui, e isso é completamente bem representado aqui, e de fato sobre a justiça de Deus. Se você conhecesse Manassés, se você tivesse a oportunidade de estar lá com ele, nessa ocasião, quando as pessoas pegaram ele, colocaram um gancho no nariz dele, colocaram algemas nele, prenderam ele, levaram ele cativo para a Babilônia, se você estivesse lá, sabe o que você ia falar? Bem feito, né? Ninguém mandou também, né? Ninguém mandou. Plantou aí, ó, desobedeceu, está fora da visão, está fora do caminho, se desviou, né? Não, se fosse a gente, ó, também desviou, lá, ó, desviou. A gente já ia querer apontar, né? A gente já ia querer apedrejar, a gente já ia pegar as pedras para jogar. Mas aí no versículo 12, a gente vê a graça do Senhor, cara. Quem já foi alcançado pela graça do Senhor aqui? A graça do Senhor, ela faz com que tudo que você já fez, cara, ela faz com que isso, ele fala assim, não, tudo bem, ele é muito bom. Olha só o que está escrito no versículo 12. Em sua angústia, está falando de Manassés, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e não atendeu o seu pedido, é isso? Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido, e o trouxe de volta a Jerusalém e o seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Depois de tudo que ele fez,
depois de tudo que ele aprontou, digamos assim, né? Se fossem nossas mães, depois de tudo que aquele menino aprontou, porque ele era um menino, ele teve 55 anos de reinado, ele podia ter feito muito mais do que o pai dele fez pelo Senhor, mas ele escolheu o caminho errado. Ele escolheu fazer as coisas que muitas vezes o Senhor reprovava. Mas quando ele toma consciência, mas quando ele cai em si, quando ele entende que ele estava completamente fora, fazendo coisas que ele não deveria fazer, quando ele tem essa consciência, ele se humilha diante do Senhor e ele ora. E a graça do Senhor faz que o Senhor não venha e agora você vai morrer. Não. Ele chega e fala assim: tá bom, vem comigo, eu vou restaurar, vou te levar de volta para Jerusalém. Sabe o que está falando aqui? Ele restaurou o povo de Jerusalém. Eu vou te dar de volta o seu reino. Ele foi restaurado no reino dele, sabe? Trouxe de volta a honra para a vida daquela pessoa. Muitas vezes a gente fica se culpando no nosso passado, esquecendo que Jesus já nos perdoou por ele. A gente esquece disso. Só que a gente ainda fica lutando contra o pecado. A palavra de Deus não manda você lutar contra o pecado, ela fala para você fugir da aparência do mal. Você nem ficar brigando com o pecado. Sabe por quê? Porque quando você pensa que você é forte, você é fraco, cara. E quando você entende que você é fraco, você faz isso. Você se humilha, cara, diante do Senhor. Você reconhece a sua limitação, você conhece a sua fraqueza e você ora. E aí quando você ora fraco, achando que não é nada, que não tem força para nada, que está completamente errado, aí sim o Senhor olha para você e fala: cara, vem cá, eu só estava esperando você reconhecer mesmo, foi por isso que eu deixei você passar por isso. Por isso, agora você tem maturidade para compreender as coisas que eu estou liberando para você. E muitas vezes a gente está passando por provas, está passando por situações extremamente ruins da nossa vida, e muitas vezes não entendemos que o Senhor quer que a gente reconheça as nossas falhas, reconheça que nós não somos o fortão, a gente não é o rei aqui. Ele quer que simplesmente você tenha humildade e dobre o seu joelho e fale: Pai, eu não consigo sem você, eu estou errado, eu preciso da sua ajuda, eu não consigo, por isso eu estou aqui. Porque é na sua fraqueza que o Senhor vai ver de fato o seu coração. Por isso que quando o Senhor nos ensina a orar, Ele fala para você entrar no seu quarto, sabe, fechar a sua porta e falar em secreto ali. Porque o Deus, Ele vai ver você no secreto. Ele vai ver e não ouvir, porque Ele quer ver o que está dentro do seu coração quando você ora. Ele não quer ouvir o tanto que você fala. Porque os fariseus oravam 3 vezes por dia, de pé, de frente para a sinagoga, falando alto, para todo mundo passar na rua, ver eles lá de pé orando, blá 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 blá. Aí todo mundo passava e falava assim: ó, como eles oram, né? Olha que bonito. Na rua, de pé, virado para o templo, orando. Mal sabia que o coração dele estava longe demais do Senhor. Mal sabiam eles que o coração deles estava longe do Senhor. Não adianta você confessar com os seus lábios, ficar horas orando, sendo que a intenção do seu coração está completamente fora da vontade do Senhor. E aí você vai orar e perguntar: nossa, por que minhas orações nunca são atendidas? Porque o seu coração está desejando algo que não está no coração do Senhor, para que você receba isso agora, só por causa disso. A gente precisa entender a vontade dEle, ter sensibilidade, sabe, colocar o nosso coração disposto para conseguir compreender a vontade dEle. A vontade dEle está sempre ligado àquilo que eu falei antes, a alguém ser mudado, a vida de alguém ser mudada. Eu creio que eu já falei isso aqui também. Quando você compreende o Evangelho, você quer uma prova que você compreendeu o Evangelho, é quando através de você o Evangelho foi compreendido na vida de outra pessoa, aí você entendeu. Não é quando você gera um filho, é quando nasce um pai, é diferente. A pessoa precisa ter a compreensão disso através de você. Ela não tem que ficar dependendo de você, até porque você depende de alguém. É quando você entende isso, quando você se humilha, quando você ajoelha, quando você ora. E aí Deus, Ele vem e fala: agora sim, agora eu quero restaurar você. Agora eu quero que você se coloque de pé, não você, eu quero o reinado aqui. Eu quero que você se coloque de pé, agora eu vou restaurar, agora você vai entender o meu reino. E aí existem umas provas, se você começar a ler depois disso,
que ele se humilha diante de Deus, dos seus antepassados ali, que era Deus do pai dele, que ele tinha como referência. Quando ele ora, o Senhor ouviu, atendeu o seu pedido, trouxe de volta. Assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Sabe, a primeira atitude, ou a primeira coisa que acontece é a sua compreensão, cara. É você reconhecer que o Senhor é Deus na sua vida, que ela é o Senhor da sua vida. Se você não consegue compreender um Jesus como Senhor, muito difícil você vai ter um arrependimento que vai te conduzir a isso, porque você tem que entender que de fato Ele é o seu Senhor mesmo. Sabe o que é o Senhor? É aquele que manda nos escravos, é aquele que dava uma ordem. Um escravo, ele não tinha um livre-arbítrio, ele não tinha vontade própria, ele não cumpria os desejos dele. Por quê? Porque ele era um escravo, ele tinha um Senhor. Não que nós somos escravos, mas porque nós somos chamados à liberdade, mas que você tem um Senhor e que a vontade dele tem que ser estabelecida sobre a sua vida. É você reconhecer isso. Se você olhar o versículo 15, começa a ter aí as consequências de Manassés. Quando Jesus fala com os fariseus, ele diz assim: mostrem frutos de arrependimento. Quando você tem um arrependimento genuíno, é necessário que isso se demonstre através dos seus frutos. No versículo 15 começa: Manassés tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros, a imagem que havia colocado lá, bem como todos os altares idólatras que havia construído na coluna no templo em Jerusalém, e jogou fora da cidade. Ele começou a tirar tudo aquilo que ele tinha colocado de altares a outros deuses. Ele começou a fazer uma limpa na cidade, porque ele entendia, ele de fato se arrependeu e viu que aquilo não agradava ao Senhor. E ele começou a tirar tudo do caminho dele, tudo que ele fez para outros deuses, ele começou a limpar, ele começou a tirar. Se você continuar na sequência, no versículo 16 fala: depois restaurou o altar do Senhor, e sobre ele ofereceu sacrifícios de comunhão e ofertas de gratidão, ordenando a Judá que servisse ao Senhor. Da mesma forma que lá no versículo 9 ele tirou todo o povo do caminho, agora ele se esforçando para trazer todo o povo de volta. Ele fala: ordenando a Judá que servisse o Senhor, o Deus de Israel. Sabe o que é isso? Isso são frutos de arrependimento, cara. É para a gente entender que quando há um arrependimento genuíno, que a gente vem, dobra os joelhos, se humilha, ora, algo tem que ser produzido em nossas vidas. Algo precisa ser mudado em nossas vidas. Não tem como você ter uma conversão genuína, essa graça te alcançar ao ponto de você orar, o Senhor estender a mão para você e a nossa vida continuar na mesma. Não tem como isso acontecer. Por quê? Porque esse arrependimento produz frutos, cara. Produz frutos. A nossa vida, quando ela se encontra com Cristo, ela não é a mesma. Ela não pode ser a mesma. Ela não pode continuar da mesma forma. Já pensou se Manassés se convertesse lá, o Senhor trouxesse ele de volta para Jerusalém, estabelecesse o seu reino de volta, e ele continuasse adorando a outros deuses? Não tem como. Ele produziu frutos de arrependimento a partir do momento que ele se arrepende, que ele cai em si. E olha só como é interessante isso. Se você vê a parábola lá que nós, acho que se não me falha a memória, mencionamos semana passada, do filho pródigo, aquele que sai, ele fala assim: e caindo em si, ele viu que ele estava comendo comida dos pais. Quando ele cai em si, viu que é necessário, é preciso na nossa mente a gente reconhecer a situação que nós estamos, uma situação de erro, para que o Senhor venha de fato e haja. E quando você cai em si, quando você se humilha, quando você se arrepende, quando você sabe que você está errado e às vezes fica relutando contra isso, quando você sabe, quando você tem esse cair em si, você de fato se arrepende e começa a mostrar frutos de arrependimento, e o Senhor vem de fato e começa a restaurar tudo aquilo que você perdeu. Porque o Senhor não se importa com aquilo que você tinha, Ele se importa com aquilo que Ele vai fazer na sua vida a partir desse momento. Sabe, Ele se importa com quão liberdade você vai dar para Ele agir. O que acontece muito, que é incrível, e eu ouço muito isso, são pessoas criando suas próprias leis dentro da Bíblia para justificar os seus próprios pecados. É você interpretar do jeito que te cai bem. Ah, mas aqui no versículo B da parte A, pode. Não, então continua nessa aí, cara. Que a gente começa a criar as coisas para nos justificar, para justificar os nossos pecados.
sendo que é só olhar para a vida de Jesus, cara. É só olhar para a vida de Jesus. É só olhar tudo aquilo que Ele fez, tudo aquilo que Ele falou. É só ler o Sermão do Monte, decora o Sermão do Monte e pratica. Pronto, você vai ser excelente. Mas a gente complica as coisas. A gente começa a colocar muitas coisas, muitas doutrinas, se importar com coisas que Jesus nunca se importou. E não se importar com as coisas que Ele se importava. A gente começa a andar buscando outras coisas. Esquece das pessoas. Nós damos valor às coisas, sabe? Deixamos as pessoas para lá. Nós não se importamos, não ligamos mais. É muito difícil alguém fazer ligação hoje para falar com alguém, para escutar a voz de alguém, né? Depois do WhatsApp. Aí você fala tanto no WhatsApp, quando a pessoa te liga, você não tem o número, às vezes fala, quem é? Você nem reconhece mais a voz da pessoa, porque você não sabe mais. A notícia é tão urgente que você manda mensagem pelo WhatsApp. Por isso que no meu tem, se for urgente, me liga, porque eu não sei quando eu vou ver. Tem gente que me manda assim, escrito, urgente. Me liga. Sabe, que a gente esquece disso, a gente esquece de dar valor às pessoas. A gente esquece de olhar para a pessoa que está do lado no nosso trabalho. Às vezes ela está passando uma necessidade e você não sabe, porque você está se preocupado se você está bem ou não, se você vai ter uma semana boa ou não. Você não quer saber se a pessoa que está do seu lado, como ela está andando, como ela está caminhando, como ela está vivendo. Você não sabe às vezes nem onde mora, nem nada, porque você não se relaciona. Jesus andava no meio das pessoas. Sabe o que é isso? Jesus andava no meio das pessoas. Jesus gostava de gente, cara. Jesus andava com pessoas ao seu lado. Ele instruía, Ele ensinava, Ele mostrava, Ele trazia provisão, Ele curava, com métodos completamente, às vezes, estranhos, mas é para que não se fosse de fato criado um método para você ficar repetindo assim. E a gente começa a às vezes, dar valor nessas outras coisas, e quando vê, a gente vai estar perdido dentro de casa, dentro do próprio reino. Dentro da própria escolinha que nos ensinou uma coisa, a gente está fazendo outras coisas. A gente precisa muitas vezes, mesmo estando dentro, mesmo aprendendo, a gente precisa muitas vezes cair em si, reconhecer aonde nós estamos, para que o Senhor possa de fato mudar o rumo da nossa vida e a gente de fato compreender tudo aquilo que Ele quer para as nossas vidas, para que a gente consiga andar como Ele andou, para que a gente consiga viver como Ele viveu, fazer as coisas que Ele fez e maiores ainda, porque é isso que Ele deixou liberado para nós. Sabe, é compreender de fato esse estilo de vida, cara. Hoje em dia, às vezes, a gente tem ainda acontece isso. Muitas vezes a gente tem vergonha de falar que é crente dependendo do ambiente que você está. Você está num ambiente que você acha que é meio hostil. Olha, eu vou ficar na minha aqui, porque senão a coisa vai ficar feia pro meu lado. Será que Jesus faria isso? Será que Jesus, sabe, Ele compreendia o chamado dele. E é muito interessante quando você pega até o Martin Luther King Jr., ele fala que se você não encontrou algo que você possa morrer por isso, você não está pronto para viver, cara. Eu não sei se você já encontrou algo que você morreria por isso. Eu não sei. Mas se você não encontrou, você precisa encontrar algo pelo que você possa morrer, cara. Você precisa encontrar algo que seja maior do que... Uma vez eu brinquei, acho que minha esposa deve estar com meu filho, né? Porque ele não para quieto, ele é uma bênção. Uma vez eu brinquei com ela. Falei assim, quando eu morresse lá no céu, eu já falei isso aqui uma vez. Foi uma brincadeira, eu quero deixar claro, gente, é uma brincadeira, ela está ali, eu estou vendo ela agora ali. Foi uma brincadeira. Eu falei assim, quando eu morrer, amor, a gente for pro céu, eu não vou querer te ver lá não, eu vou querer ver Jesus, cara. Aí as pessoas, nossa, né, esse cara não tem amor, né? É uma brincadeira, tá, gente? Eu estou falando porque a gente precisa entender os lugares certos. Sabe, Jesus tem que ser a primazia. Sabe por quê? Porque se eu amar Jesus acima de todas as coisas, com certeza eu vou amar minha esposa como nunca.
Porque se eu me sentir amado, eu vou saber amar. Eu amo a minha esposa porque eu amo primeiramente a Deus, Ele que me faz com que eu ame outras pessoas. É essa primazia que a gente precisa entender. Se eu não amar Ele primeiro, eu não sei se eu vou amar ela primeiro. A gente precisa entender, a gente precisa ser amado, a gente precisa saber tudo o que aconteceu por mim, por você, para que você tenha de alguma forma corresponder esse amor que te alcançou, essa graça que te alcançou. E você sabe dos seus erros, você sabe dos seus pecados, você sabe onde passa, o que passa na sua mente. E você sabe, por você saber, você corre lá muitas vezes de joelho e fala: ah, Jesus, me perdoa. E Ele te perdoa e você sabe disso. Mas muitas vezes você sabendo que Ele te perdoa, você vai lá e faz de novo, e você vai lá e faz de novo, e você vai lá e faz de novo, e você vai lá e faz de novo. E você acha que o anjo que escreve o nome lá no livro da Bíblia é bobo, né? Que ele fica escrevendo e apagando esse nome toda hora lá. Ele só escreve uma vez. Então às vezes nosso nome pode nem estar escrito lá, porque o nosso coração não está no lugar certo. O nosso coração não está no lugar certo porque nós, infelizmente, damos valores para as coisas erradas, cara. Mas a graça do Senhor é maravilhosa. Mas a graça do Senhor que nos alcança, que veio por intermédio de Cristo Jesus, nos alcança, nos dá essa oportunidade de reconciliação. Sabe, o mistério que estava oculto e foi revelado, esse mistério da reconciliação, desse acesso, ele está disponível para você nessa noite. Eu não sei o que tem passado na sua mente, eu não sei o que tem passado no seu coração, eu não sei onde está o seu coração, cara. Às vezes você chegou por essa porta aqui, mas com uma preocupação, com o seu coração sei lá onde. Deixa eu te falar, não me interessa, muito menos para mim. Mas se você abrir o seu coração, se você cair em si, se você se arrepender, o Senhor vai ser o primeiro a falar: cara, pode vir, e eu, Denis, vou ser o primeiro a te dar um abraço aqui na frente. Porque sempre, sempre, sempre o Senhor nos dá a oportunidade de começar de novo. Sabe por quê? Porque além do Senhor ser bondoso, Ele é longânimo, cara. Pensa num cara paciente. Tipo assim, eu sou meio paciente. Eu não sei se você conhece alguém paciente. Agora faz esse cara vezes 1000. Esse é o longânimo. Tem a justiça também. Deus é justiça, mas Ele é longânimo. Ele traz a justiça, mas muitas vezes é para você aprender, para você ter maturidade, para aquilo que Ele quer fazer com você, para onde Ele quer colocar você. Mas Ele está te tirando de algo hoje, para isso não te tirar dele amanhã. Ele quer te dar maturidade, Ele quer te dar aprendizado. Para tudo, a palavra fala, para tudo tem um tempo determinado. Tudo. E se é um tempo determinado, significa o quê? Que tem início, meio e fim. Então se você está passando por um período muitas vezes difícil, calma, tem início, meio e fim. Eu falei aqui já, quando a palavra diz ser fiel no pouco, que no muito Ele vai te colocar, esse pouco é um processo na sua vida também. Se você está no pouco, calma, tem início, meio e fim, você está aprendendo. Manassés não foi fiel no pouco, pelo contrário, mas a justiça de Deus fez com que ele colhesse aquilo. Mas quando ele se humilhou, o Senhor restaurou ele e trouxe ele de volta. Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu não sei aquilo que você tem e precisa ser restaurado. Sabe, eu não sei aquilo que você tem e muitas vezes você segurou isso e nunca deixou o Senhor colocar a mão nessa área da sua vida. Às vezes tem coisas ocultas, tem coisas que você nunca liberou, tem coisas que só você sabe e isso te trava. É igual a falta de perdão. Quando você não libera o perdão para uma pessoa, você fica com essa pessoa na sua mente todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Você começa a carregar isso em você. Todos os dias você não flui. Por quê? Porque você não liberou isso. Isso está te aprisionando, está criando uma raiz de amargura dentro de você.
Sabe, eu acho que chegou o dia de você liberar isso. Chegou o dia, de fato, de novos começos. De você compreender que quando você se humilha, quando você ora, quando você cai em si, o Senhor está pronto para estender a mão para você e te dar uma nova chance. Mas você precisa se arrepender. Assim como Manassés se humilhou, se ajoelhou, orou, chorou. Assim como o filho pródigo caindo em si. Assim como o Tiago nos fala que nós precisamos nos chegar a Deus para Ele se chegar a nós. A primeira atitude tem que ser sua, cara. Eu não posso fazer isso por você. Eu não posso pedir perdão por você. Eu não posso liberar algo por você porque eu não sei o que está no seu coração. Eu não posso fazer por você. Porque o Senhor quer um relacionamento individual com cada um aqui. Ele quer que você, Ele quer ouvir a sua voz, cara. Ele quer ouvir a sua voz. Ele está com saudade, sabe, de escutar a sua voz. Eu lembro de uma vez que eu estava num ensaio de um grupo de teatro. E nós estávamos assim reunidos e eu ia dar uma palavra para esse grupo. E quem orou foi uma menina que tinha acho que 13 anos de idade. Não sei se tem alguém aqui hoje com 13 anos de idade aqui. E aí quando ela foi orar, ela demorou alguns segundos. Sabe quando a pessoa vai orar e aí fica aquele silêncio e parece que a oração não vai fluir? E ela começou a chorar. E falou assim, ela começou a oração assim: papaizinho. Cara, eu até me emociono quando eu lembro disso, porque eu nunca vi uma pessoa começar uma oração com Deus tão sincero, chamando o nosso Deus Criador de papaizinho. E sabe por quê? Tem gente que chama o pai pelo nome. Meu pai chamou Osvaldo. Eu só chamo meu pai de Osvaldo quando estou brincando com ele. Eu falo: ô Osvaldinho. Mas eu chamo ele de pai, de paizinho. Por quê? Porque eu tenho intimidade com ele, cara. Quando ela falou papaizinho, eu falei: pronto, Deus parou, chegou em nós ali e falou: pode falar, minha filha. Sabe, qual que é o seu relacionamento com Deus? Senhor, meu Deus, Todo-Poderoso dos céus e da... Legal você exaltar o nome de Deus em primeiro lugar na sua oração. Mas qual a sua intimidade com Ele? Qual o seu relacionamento com Ele? Às vezes você fala tanto assim porque você está achando que Ele está lá longe e você está aqui embaixo na terra. Mas um ser entre sei lá quantos milhões, bilhões de habitantes que tem aqui, às vezes você está se achando tão distante que você está achando que Ele não está ouvindo a sua oração. Ele está tão perto, tão perto, tão perto, mas tão perto, que se você reconhecer, cair em si e se arrepender, parte dele vai habitar dentro de você. De tão perto que Ele está. Então Ele está perto, cara. Ele está dentro. Eu não sei se você tem coragem hoje de chamar Ele de papaizinho. Eu não sei se você tem coragem de falar assim: paizinho, meu pai. Eu não sei se você tem coragem, sabe, mas eu quero te desafiar a ter pelo menos 1 minuto de comunhão com Ele. E para você soltar tudo aquilo que às vezes você nunca teve coragem de soltar, cara. E você liberar aquelas coisas que te prendia, aquelas coisas muitas vezes ocultas que você não libera e acha que isso traz um peso sobre a sua vida. Cara, libera, porque Deus está pronto para te perdoar, cara. Deus está pronto para pegar você, para abraçar você, para habitar dentro de você através do Espírito Santo. Mas basta você primeiramente reconhecer isso. Basta você cair em si. Então eu gostaria que você fechasse seus olhos agora e não se preocupe com quem está do seu lado, com quem está na sua frente, com quem está atrás de você. Se preocupe em se conectar com Deus, cara.
Se preocupem em entender que Ele está próximo de você, cara, que Ele está pertinho, que Ele não está longe, cara. Ele está aí moldando o seu ser, o seu íntimo, sabe? Ele está varrendo aí, Ele está colocando as coisas no lugar, Ele está... Mas você precisa dar essa liberdade para Ele. Nós cantamos, falamos, essa casa é sua. Mude as coisas de lugar, então deixa Ele mudar de fato, dá liberdade para Ele. Fala para Ele entrar. Fala, pode mudar, Deus, a casa é sua, eu estou aqui. Eu sei que eu estou errado aqui, eu estou errado ali, eu quero mudança. Então de fato mude de lugar, tenha essa liberdade de mudar. Porque eu não quero andar nesses caminhos que eu estava andando, eu não quero muitas vezes estar dentro da igreja e perdido. Se você quer ser achado pelo Senhor, basta você cair em si, basta você se arrepender, basta você se humilhar, orar, reconhecer esses seus, muitas vezes, maus caminhos, que Ele está pronto para te dar a oportunidade de um novo começo.